pouquinho sobre a segunda camada, né? Porque eu pulei um pouco essa parte, né? Porque aqui é mais uma introdução, como eu falei para vocês. Eu sei que essa introdução já vai estar muito mais complexa do que muita gente estuda aí nos cursos e tal, mas acreditem, quando vocês estudam isso comigo no coaching, vocês têm muito mais do que isso. Assim, né? Isso é apenas uma pincelada que eu estou dando. Mas é como se fosse assim, a espiral surgiu com bege, o bege surgiu para trazer um senso de sobrevivência ao ser humano. Ele começou a se destacar dos outros animais, ele precisou sobreviver, por isso o bege surgiu para ajudá-lo a sobreviver, né? E ele com isso se diferenciou dos outros primatas, inclusive. Então o Dr. Graves começou a perceber que existia um grupo de pessoas que tinham um pensamento extremamente mais complexo, extremamente muito mais complexo, e ele começou a perceber o seguinte, que muitas pessoas dos grupos anteriores, por exemplo, vermelho, azul, verde, roxo, eram pessoas que cada um deles acreditam que eles sabem o que é certo, o que é verdadeiro, eles querem viver daquele jeito, e meio que acham que todos os outros devem ser eliminados, não no sentido de morrer nem matar, mas o amarelão ele acha que ele tem que viver na cultura do sucesso, quem pensa diferente deve ser varrido da competição, o azul acha que todo mundo tem que obedecer às leis, às regras, as coisas direitinho lá, e que se você não for daquele jeito, não serve, você não pode pertencer àquele grupo, você é meio que olhado de lado quando não sofre punições específicas. Então, na verdade, os outros memes, eles não aceitam a diferença. Eles até sabem que existem, eles até às vezes tentam conviver com o que é diferente. Tem hoje líderes azuis, por exemplo, que até dizem, essa tal coisa, essa tal prática, essa tal forma de vida não é aquilo que o nosso grupo prega, mas nós devemos abrir nossas mentes, nossos corações para essas pessoas. No fundo, não aceita. Né, apenas está buscando conviver, o que é melhor do que nada, evidentemente, né, mas não existe aquela aceitação. Então, esses memes todos convivendo gerou muita destruição, muitas guerras, muitas mortes e uma série de outras coisas assim. Então começou a surgir um grupo de pessoas na história da humanidade que começou a perceber, primeiro, a diversidade, que eles não viam. Para o azul só existe azul, o resto é uma anomalia. O amarelo, só existe uma maneira amarela de viver, que é a cultura do sucesso, coisa e tal. O verde só pode viver em grupo e compartilhar desse grupo e viver aqui, senão você não deve pertencer a esse grupo aqui. E começou a surgir um grupo de pessoas que percebeu como isso é nocivo e que se as pessoas continuassem a ficar se degladiando umas com as outras, não vai haver o futuro da humanidade. Quem estuda a espiral dinâmica sabe disso. Nós precisamos começar a desenvolver nas pessoas um pensamento de segunda camada. O que significa isso? Que é como se a espiral começasse a se refazer outra vez e é como se fosse um novo bege surgiu na história da humanidade, que vai ser chamado de amarelo, como nós vamos ver. Um novo bege é como se a humanidade recomeçasse de novo em termos de uma estrutura, começaram assim como o cara que surgiu lá no bege original, ele precisou, os caras lá, se destacar dos outros para sobreviver e para conquistar o mundo, etc. e tal. Agora chegou-se à conclusão que se continuar tendo um monte de caciques, né, de donos da verdade, não vai ter mundo para governar. A gente vai poluir o planeta, a gente vai fazer guerras, vai se matar uns aos outros até não conseguir mais, e não vai ter história da humanidade. Então nós precisamos desenvolver nas pessoas um pensamento de segunda camada ou não vai ter humanidade. Foi aí que começou a surgir o pensamento de segunda camada. Surgiu um novo bege, que na verdade o pêndulo volta para o eu de novo e surge um novo senso de sobrevivência. Uma das principais características do amarelo é aceitar a inevitabilidade das fluências e formas da natureza, foco na funcionalidade, competência, flexibilidade e espontaneidade, encontra um mix natural de verdades e incertezas conflitantes, ou seja, existe pessoas diferentes, sistemas diferentes, crenças diferentes, formas de viver, de ser diferentes. E tá tudo bem, todo mundo tem o direito de ser o que é.
né? O pensamento de segunda camada aceita a diversidade. Foi aí que começou a surgir o pensamento da diversidade, de aceitar a diversidade, de conviver de verdade com a diversidade. Eu não preciso aprovar você, mas eu posso ajudar a garantir o seu direito de ser quem você é, de viver do jeito que você quer viver, e nós todos podemos conviver. Eu não preciso gostar necessariamente do que você faz, mas eu tenho que respeitar você porque você tem o direito de existir e de ser como você é. Então, descoberta de liberdade pessoal sem fazer mal a outras pessoas ou excesso de autointeresse. O pensamento de segunda camada começa a diminuir muito o senso de causar mal a alguém, né? Começa a surgir um senso de cuidar do todo, porque se não houver equilíbrio no todo, não vai haver humanidade. Nós vamos nos matar até morrer, vamos destruir o planeta. O equilíbrio, inclusive, não só entre pessoas, mas do homem com a natureza, com o planeta e tal. Então nós temos que equilibrar as coisas, nós temos que fazer os animais viverem bem, as plantas viverem bem, as pessoas viverem bem, as religiões, os países viverem em harmonia, senão não vai haver humanidade. É necessário que haja esse equilíbrio, é necessário cuidar do todo e não só de um grupo de interesse, de um país, de uma religião, de uma coisa específica. Então experimenta uma completude de vida na Terra com diversidade em múltiplas dimensões, de uma maneira geral. Então, o amarelo ele gosta de sistemas integrativos e abertos, ou seja, de integrar pessoas diferentes, sem rigidez, sem um pensamento fechado de verdades de o que é certo e errado, sem aquela coisa da cultura do sucesso, o meu treinamento que você tem que fazer do meu jeito, porque eu sei o que é melhor para você, né? Então o amarelo ele entende que flexibilidade é uma coisa importante, é uma nova sobrevivência como o bege, só que num contexto de movimento rápido de informações no mundo interativo. O mundo começou a ficar mais interativo, surgiu a internet, as conexões, o mundo está todo conectado, tudo repercute, uma coisa acontece em Tóquio, em segundos Nova York reage a isso, por exemplo, né, e tal, na economia, nas ações. Amarelo percebe que o sucesso em viver na primeira camada, como eu falei, pode gerar perdas e ameaçar a sobrevivência das espécies. A existência ética é a pedra fundamental para o comportamento, pois se baseia em conhecimento e realidade. Então é importante ser ético, porque só a ética verdadeira é que vai fazer a harmonia acontecer. E o amarelo ele tem uma característica de como ele entende os sistemas, se ele entrar num lugar azul, ele não vai deixar de ser amarelo, mas ele sabe falar azulês e falar na linguagem azul. Ele tem uma complexidade neurofisiológica cerebral maior, neurológica mesmo. Ele funciona, é necessário que neurologicamente você ative certas coisas que você não ativou antes para pensar dessa maneira, para ser dessa maneira, para ter essa diversidade de possibilidades na sua estrutura, inclusive. Então ser realístico é apropriado, ser autoritário, por 10 minutos para botar ordem nas coisas, ele vai ser, mas ele não vai se tornar um autoritário, ele vai exercer autoridade naquele momento. Se é necessário democracia, vamos fazer democracia, e por aí vai. Então ele sabe qual é o sistema que está predominando, e ele vai entrar como se fosse aquela coisa do Matrix, você entra na Matrix, fala aquela língua e tal, sai dali, tira aquele chapéu, porque ele só foi apropriado para aquela comunicação, para aquele objetivo, porque isso é bom para todo mundo. Então ele vai falar aquela língua, ele não vai tentar impor a verdade dele. E se ele tem uma coisa muito importante, ele vai tentar filtrar aquilo que ele precisa falar dentro daquela linguagem, daquele meme específico, seja laranja, seja azul, seja roxo, seja lá o que for. Inclusive Chris Cohen e Don Beck fizeram um trabalho fantástico na África do Sul, com o apoio do Nelson Mandela, onde eles conseguiram harmonizar várias tribos diferentes, regidas por memes bem diferentes, que guerreavam entre si, faziam um banho de sangue. Eles conseguiram minimizar muito a coisa e ter um sucesso muito grande em relação a isso. O próprio Nelson Mandela, né, ele trabalhou junto com Chris Cohen e Don Beck, ele sabia o momento de ser Mandiba, né, acho que era Mandiba o nome dele, em que ele era o cara lá da tribo dele, ele vestia aquelas roupas e tal, e o momento que ele botava terno e gravata e falava com presidentes do mundo inteiro. Então ele sabia fluir de uma posição amarela, onde ele entendia a diversidade, e o momento que ele entrava naquele lugar ali onde ele pertencia, que era provavelmente mais roxo,
alguma outra coisa assim, e ele sabia trocar esses chapéus de acordo com a necessidade. Isso é bem do pensamento amarelo. Então, valores vêm da magnificência da existência, mais do que de interesses egoístas ou grupais. São inerentes dentro da natureza da vida. Então, eles se abrem para aprender em qualquer lugar, de qualquer fonte. Não interessa se ele está num lugar muito azul, embora ele não goste do autoritarismo do azul, mas se tem alguma coisa ali que ele pode aprender de verdade, ele vai se abrir para aprender, mas ele não vai ser evangelizado, vamos dizer assim, para aquela coisa azul. Mas ele vai tirar alguma coisa dali importante, porque ele se permite aprender em qualquer lugar. Capacidades para observar e aprender rapidamente são essenciais para o lugar que ocupam. Vão identificar o nível de complexidade da espiral e vão falar aquela língua, como eu falei, vão acionar as características na linguagem, na roupa, da maneira de vestir, vão fazer os rituais azuis, se for necessário, roxos, vão fazer a coisa laranja, se for necessário ali, né? Se ele tem um grupo laranja, ele vai trabalhar com competições e outras coisas assim, mas ele não é aquilo ali. Ele sabe que aquilo ali é importante para aquele grupo, por isso que eu disse para vocês que vocês precisam entender esses grupos como um todo para saber onde que você está treinando, que cliente você está atendendo e tal, para saber falar aquela língua. Você não tem que se prostituir, ser quem você não é. Você continua sendo você, mas se você pega uma pessoa muito roxa, supersticiosa, se você pega um empresário, um CEO bem laranjão assim e tal, você tem que saber o que é importante para ele, porque se você tentar trabalhar de uma forma que não condiz com o sistema de valores dele, ele vai se fechar para o seu trabalho. Então, amarelos têm uma espécie de cérebro de realidade virtual e podem explorar versões paralelas de ser, compará-las e selecionar partes e componentes apropriados de cada coisa. Então, ele tem uma complexidade de pensamento bem grande, né? Então, eles trabalham nesse equilíbrio como um todo, de uma maneira geral, e trabalham pelo bem da humanidade como um todo. É uma nova sobrevivência como o bege, só que num contexto de movimento rápido de informações no mundo interativo. O mundo começou a ficar mais interativo, surgiu a internet, as conexões, o mundo está todo conectado, tudo repercute, uma coisa acontece em Tóquio, em segundos Nova York reage a isso, por exemplo, né, e tal, na economia, nas ações. Amarelo percebe que o sucesso em viver na primeira camada, como eu falei, pode gerar perdas e ameaçar a sobrevivência das espécies. A existência ética é a pedra fundamental para o comportamento, pois se baseia em conhecimento e realidade. Então é importante ser ético, porque só a ética verdadeira que vai fazer a harmonia acontecer. E o amarelo ele tem uma característica de como ele entende os sistemas, se ele entrar no lugar azul, ele não vai deixar de ser amarelo, mas ele sabe falar azulês e falar na linguagem azul. Ele tem uma complexidade neurofisiológica cerebral maior, neurológica mesmo. Ele funciona, é necessário que neurologicamente você ative certas coisas que você não ativou antes para pensar dessa maneira, para ser dessa maneira, para ter essa diversidade de possibilidades na sua estrutura, inclusive. Então, ser realístico é apropriado, ser autoritário, por 10 minutos para botar ordem nas coisas, ele vai ser, mas ele não vai se tornar um autoritário, ele vai exercer autoridade naquele momento. Se é necessário democracia, vamos fazer democracia, e por aí vai. Então ele sabe qual é o sistema que está predominando, e ele vai entrar como se fosse aquela coisa do Matrix. Você entra na Matrix, fala aquela língua e tal, sai dali, tira aquele chapéu, porque ele só foi apropriado para aquela comunicação, para aquele objetivo, porque isso é bom para todo mundo. Então ele vai falar aquela língua, ele não vai tentar impor a verdade dele. E se ele tem uma coisa muito importante, ele vai tentar filtrar aquilo que ele precisa falar dentro daquela linguagem, daquele meme específico, seja laranja, seja azul, seja roxo, seja lá o que for. Inclusive Chris Cohen e Don Beck fizeram um trabalho fantástico na África do Sul, com o apoio do Nelson Mandela, onde eles conseguiram harmonizar várias tribos diferentes, regidas por memes bem diferentes, que guerreavam entre si, faziam um banho de sangue. Eles conseguiram minimizar muito a coisa e ter um sucesso muito grande em relação a isso. O próprio Nelson Mandela, né, ele trabalhou junto com Chris Cohen e Don Beck. Ele sabia o momento de ser Mandiba, né, acho que era Mandiba o nome dele, em que ele era o
cara lá da tribo dele, ele vestia aquelas roupas e tal, e o momento que ele botava terno e gravata e falava com presidentes do mundo inteiro. Então ele sabia fluir de uma posição amarela, onde ele entendia a diversidade, e o momento que ele entrava naquele lugar ali onde ele pertencia, que era provavelmente mais roxo, alguma outra coisa assim, e ele sabia trocar esses chapéus de acordo com a necessidade. Isso é bem do pensamento amarelo. Então, valores vêm da magnificência da existência, mais do que de interesses egoístas ou grupais. São inerentes dentro da natureza da vida. Então, eles se abrem para aprender em qualquer lugar, de qualquer fonte. Não interessa se ele está num lugar muito azul, embora ele não goste do autoritarismo do azul, mas se tem alguma coisa ali que ele pode aprender de verdade, ele vai se abrir para aprender, mas ele não vai ser evangelizado, vamos dizer assim, para aquela coisa azul. Mas ele vai tirar alguma coisa dali importante, porque ele se permite aprender em qualquer lugar. Capacidades para observar e aprender rapidamente são essenciais para o lugar que ocupam. Vão identificar o nível de complexidade da espiral e vão falar aquela língua, como eu falei, e vão acionar as características na linguagem, na roupa, da maneira de vestir, vão fazer os rituais azuis, se for necessário, roxos, vão fazer a coisa laranja, se for necessário ali, né? Se ele tem um grupo laranja, ele vai trabalhar com competições e outras coisas assim, mas ele não é aquilo ali. Ele sabe que aquilo ali é importante para aquele grupo. Por isso que eu disse para vocês que vocês precisam entender esses grupos como um todo para saber onde que você está treinando, que cliente você está atendendo e tal, para saber falar aquela língua. Você não tem que se prostituir, ser quem você não é. Você continua sendo você, mas se você pega uma pessoa muito roxa, supersticiosa, se você pega um empresário, um CEO bem laranjão assim e tal, você tem que saber o que é importante para ele, porque se você tentar trabalhar de uma forma que não condiz com o sistema de valores dele, ele vai se fechar para o seu trabalho. Então, amarelos têm uma espécie de cérebro de realidade virtual e podem explorar versões paralelas de ser, compará-las e selecionar partes e componentes apropriados de cada coisa. Então, ele tem uma complexidade de pensamento bem grande, né? Então, eles trabalham nesse equilíbrio como um todo, de uma maneira geral, e trabalham pelo bem da humanidade como um todo. O amarelo, como vocês podem ver no slide, é um estado existencial cognitivista. Sistematização, produção em larga escala. Surgiu aproximadamente uns 90 anos, mais ou menos assim. Sistematização e produção em larga escala, viver levando em consideração todos e o meio ambiente. Há risco de colapso mundial, então o amarelo volta-se à sobrevivência, diferente de bege, pois busca-se isso na complexidade. O bege era muito voltado para si, e o amarelo não, ele vai buscar na complexidade, na integração da complexidade, da diversidade, a sobrevivência, além do básico e do instintivo do bege. Então, eu aprendo, o pêndulo volta para o eu, né? Eu aprendo e respeito o meu mundo, levando tudo e todos em consideração, de uma maneira geral. Além disso, principais características: hierarquias naturais, estilos de liderança integrativa, motivação, buscam viver sem prejudicar o ambiente e os outros, emoções equilibradas, de uma maneira geral. No amarelo intenso, os medos básicos desaparecem e problemas deixam de ser angustiantes. Aprendizado, são criativos, rápidos e eficazes. Pensamento, não tem ambição, raiva ou hostilidade em geral e não temem buscar mais soluções. Onde encontramos organizações de Peter Senge, Uma Breve História de Tempo de Stephen Hawking.